Um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre o livro A Geração Ansiosa. E de repente pode virar um costume aqui ou uma série, porque hoje eu quis falar de livro de novo. Nessa minha jornada pra tentar ler mais, tentar me conectar mais com a leitura, com a literatura, eu acabei esbarrando no livro A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli. Eu comprei esse livro porque eu já tinha ouvido falar que era um livro muito fácil de ler e que era muito bom. E de fato eu me conectei bastante, eu curti muito a leitura e eu achei legal, mesmo pra eu que não lia muito. Então, resumindo muito a história, assim. O Samuel, ele é um jovem que, depois da morte da mãe, ele parte numa viagem pra uma outra cidade no Nordeste, a pé, pra tentar cumprir a última promessa que ele fez pra mãe dele, que é conhecer o pai e a família do pai, conhecer as origens dele, desse pai que ele não conhecia. Ele chega até a cidade de Candeia, e nessa cidade não tem onde ele ficar, ele acaba dormindo dentro da cabeça de um santo, da estátua da cabeça de um santo, que no caso a estátua tá lá e a cabeça tá no pé da estátua, não terminar a obra, ele dorme dentro da cabeça. E dentro dessa estátua, da cabeça dessa estátua de Santo Antônio, ele depois de uns dias começa a perceber que ele ouve vozes, e são as preces, as rezas das mulheres pedindo casamento, pedindo pelo amor, que estão ali rezando na cidade pra Santo Antônio, que é o padroeiro dessa cidade. Aí com a ajuda do menino ele começa a agir ali na cidade, arranjando esses casamentos, operando ali os pedidos das moças que estavam rezando pra Santo Antônio. Com isso ele traz de volta ali meio que a fé, a fama da cidade, que alguns milagres acontecem, e começa a trazer gente de volta pra essa cidade que estava abandonada. E aí, enquanto ele faz tudo isso, ele descobre as origens com o pai dele, ele descobre um amor, né, que ele se investe ali e tudo. Mas assim, minha intenção não é falar tanto da história em si, eu só relembrei aí pra quem já leu ou pra quem não leu e quer saber o básico do básico, tá isso, não tem nenhum spoiler, inclusive, leiam o livro, tá? Muito bom. O que eu quero é aproveitar a temática do vídeo, do livro, pra trazer algo que tá no subtexto, a minha interpretação das coisas e a história que tava meio escondida ali, que eu quero trazer aqui. Isso, claro, segundo a minha opinião, a minha leitura, isso não substitui a sua leitura. De novo, leia o livro, tá? Muito importante. O que eu tô trazendo aqui é só a minha interpretação. Acho legal reiterar primeiro que, apesar de eu ser católico, eu não sabia desse negócio do santo sem cabeça. Aparentemente, você ter uma imagem de um santo sem cabeça é sinal de mau presságio. Eu não sabia que isso atraía coisa ruim. Minha família me explicou que quando um santo, uma imagem de um santo quebra a cabeça ou lasca qualquer parte ali da imagem, muita gente inclusive leva na igreja pra ser descartado da forma correta, sabe? Só nem cola a imagem, pelo jeito não pode também, eu não sabia. E aí Candeia, que é a cidade que o Samuel tá lá procurando o pai dele, tem uma imagem de um santo, uma estátua gigante de um santo sem cabeça, no topo de um cume, observando não porque tá sem cabeça, mas ali pairando a cidade. Na história, se eu não me engano, o prefeito ele abandona por motivos financeiros a obra e não conclui. Aí a cabeça fica ali posta aos pés da estátua, né, que caiu. E aí é como se o mau presságio que eu falei que as pessoas acreditam, ele tivesse ali sobre toda a cidade, porque tem um santo sem cabeça no topo da montanha ali da cidade. E aí que tá o primeiro ponto interessante. Independente de ter uma força maior amaldiçoando, entre muitas aspas, a cidade, as pessoas acreditam que tem essa força, esse mau presságio por conta do santo sem cabeça. A fé dessas pessoas é o que motiva esse mau presságio a existir em primeiro lugar. Esse sentimento da população de que nós estamos amaldiçoados meio que influencia uns aos outros a não prosperar, a também acreditar que a cidade está condenada, está abandonada. Até porque como que a cidade vai prosperar se tem um santo sem cabeça aqui que está amaldiçoando a gente? Como que é possível a gente prosperar desse jeito? A fé, ela é uma força que é coletiva, ela vem do povo, vem de dentro de cada um e se torna uma força de massa ali. Ela é independente da espiritualidade. A espiritualidade é um dos elementos da fé, mas não é toda a fé. A fé ela tem que partir de dentro de cada um, não é simplesmente essa força maior. E aí depois que o Samuel tá lá dentro da cabeça, que ele começa a trabalhar como esse agente de Santo Antônio, operando esses milagres que ele tá ali ajudando a operar, a cidade volta a acreditar que eles não estão abandonados, que não existe maldição. E aí eles voltam a prosperar. E não é por acaso que a cidade estava abandonada antes, que nada funcionava e que agora eles estão começando a prosperar novamente. As pessoas voltaram a acreditar que era
era possível elas prosperarem, entendeu? Não é 100% místico. Dá pra entender onde que eu tô querendo chegar? E é isso que eu acho tão interessante sobre a fé, em linhas gerais, independente se for pra religião, pro que for. Ao mesmo tempo que é uma força que nos sustenta, ela também nasce de dentro da gente, de cada um. A esperança, aquilo que a gente espera, aquilo que a gente tem fé de que vai acontecer, de que vai melhorar, ou de que vai continuar sendo ruim. Isso meio que guia a gente, ao mesmo tempo que também sustenta. Apesar dessa minha leitura mais cética da coisa, o livro ele não é desse jeito. Até porque o Samuel, de fato, ele ouve mesmo as vozes das mulheres ali de dentro da cabeça. É o que chamam de realismo mágico. É o gênero desse livro, né? Realismo mágico, porque as personagens, elas meio que tratam tudo isso com uma normalidade, assim, como se fosse realmente natural. Mas, poxa, tá acontecendo algo né, que pra gente seria sobrenatural, que seria mágico. Ainda assim, esse livro ele tá cheio de subtextos, porque ao mesmo tempo o Samuel ele mora dentro da cabeça e ele ouve dentro da própria cabeça as vozes de Santo Antônio, como se a consciência dele desse ouvido às vozes não ouvidas, e ele tivesse ali operando nessas causas impossíveis das pessoas que se sentem abandonadas. Tem quase que uma metalinguagem nisso. Será que ele, como personagem, ele tem um papel em sustentar a fé? Ou é a fé das pessoas que estão ali rezando pra ele que dão sustentação pra ele poder agir como esse santo de mentirinha? Quem sustenta toda essa história são principalmente as mulheres. A narrativa mesmo já apresenta as mulheres como quem dá força de verdade ali a essa fé, a toda a motivação. Praticamente tudo que acontece na narrativa sai de alguma mulher, das mulheres da história. O Samuel é o nosso protagonista, a gente vê a história na visão dele, mas quem tá ali rezando, dando força de verdade são as mulheres. Estão ali sofrendo, vivenciando esse abandono. Elas são a primeira instância de abandono em vários aspectos da história. Então a mãe do Samuel, ela é abandonada pelo marido, que é o pai de Samuel. As moças da cidade, as mulheres jovens, elas estão ali rezando para Santo Antônio, mas elas se sentem abandonadas por esse santo sem cabeça. Então, se existe um sentimento coletivo na cidade de que a cidade está abandonada, isso começa por elas, pelo sentimento de abandono delas. Mas tem outras instâncias de abandono também que a gente identifica fácil nessa história. Então, Samuel ele é abandonado pelo pai, a cidade de Candeia, ela tá abandonada, né, foi abandonada pelo santo, e o próprio santo ele foi abandonado pela obra, né? Essa obra nunca terminou, a cabeça dele tá lá por conta dessa obra abandonada. E quando Samuel começa a ouvir essas vozes e ajudar as pessoas, ele tá trabalhando como um agente acolhendo essas causas abandonadas. E quando a fé vira em favor da cidade, as pessoas voltam a acreditar e a cidade volta a prosperar, o Samuel tem boa participação nisso, mas quem movimenta de verdade, de novo, são as mulheres. Justamente depositando ali a fé de que ia dar certo, de que essa reza ia funcionar, mesmo que você tá rezando pra um santo que teoricamente te abandonou, e espalhando essa prosperidade, né, depois que as coisas já estavam mais resolvidas, através delas que a cidade volta a brilhar, as pessoas voltam pra cidade. No geral, eu acho que esse livro ele fala muito sobre a força do coletivo movimentando as causas. E claro que o livro não é só sobre isso, né? Essa é a minha visão do livro. Nada substitui a leitura. Inclusive, eu super recomendo, assim, foi uma leitura que pra mim, que não sou tanto da literatura, eu gostei muito. Então tenho certeza que qualquer pessoa ia se amarrar nesse livro. Mas essa é a minha reflexão que eu queria trazer sobre a fé, usar desse vídeo como uma oportunidade para falar sobre o que eu acredito que a fé é, que é essa força que vem de dentro mesmo, que as pessoas usam para movimentar as coisas, não somente a espiritualidade. É sempre muito importante que tenham pessoas assistindo esses vídeos, então eu agradeço demais se você assistiu até aqui. Deixa um feedback aqui embaixo, tá? Uma curtida, alguma coisa, porque para mim é sempre muito importante ler alguma coisa ali, a pessoa falar que gostou, que não gostou, o que seja. Enfim, obrigado por assistir mais um vídeo desse e até uma próxima, de repente.